É por isso que o remorso olha para trás. A preocupação olha ao redor, mas a visão olha para cima. Você é muito bem-vindo neste canal. Eu me chamo Rinaldo Silva. Toda semana tem aqui conteúdos que irão edificar muito você, que irão abençoar muito a sua vida. E nesse devocional de hoje eu quero falar sobre recomeços. Recomeços. Início do ano, como é bom a gente refletir sobre este assunto, a importância de poder recomeçar. Quero ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, que são palavras do apóstolo Paulo. Ele fala sobre as dores, provações, dificuldades, lutas que ele enfrentou. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Haja perigos que ele enfrentou. Mas Paulo escolheu não parar diante dessas e tantas outras situações difíceis da sua vida. A grande realidade é que a notícia ruim não é a identidade da sua vida. Você não é esse momento difícil, você não é essa provação, você não é esse caos momentâneo, você não é essa dor. Então esse momento não é a identidade da sua vida, você é um filho amado do Senhor. Rick Warren diz algo interessante, ele diz assim, você é um fracassado não quando você perde, mas sim quando você desiste. Não quando você perde, mas sim quando você desiste. Diz a Bíblia Sagrada, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é um homem que persevera na provação. Feliz é um homem que persevera na provação. No versículo 3 do mesmo capítulo vai dizer que a prova da fé produz a perseverança. A prova da fé gera em nós persistência. Então Deus permite que as nossas dificuldades se transformem em impossibilidades para que sejam então chamadas de milagres. Então momentos que são desafiadores revelam aonde está a nossa confiança. Então a derrota temporal, a derrota momentânea, ela pode se tornar um trampolim para novas conquistas e maiores conquistas, mas pode também ser uma sepultura de sonhos, uma sepultura de projetos, porque você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até quando Ele for tudo aquilo que você tiver. É muito importante você entender sobre isso, sobre a dependência. Provérbios capítulo 3 diz, nos versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o vosso coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Ele nos seus caminhos e é Ele quem vai endireitar as veredas da sua vida. Há uma palavra de esperança para você. Provérbios capítulo 23, versículo 18. Certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. É por isso que o nosso Deus é um Deus de recomeços. E você precisa muito acreditar nesta verdade, acreditar neste valor. E ser assim também porque Deus não se cansa de recomeçar. A verdade é uma, nem todo grande sonho que a gente tiver vai acontecer, vai se realizar. Mas o fato é, todo grande sonho que se realizar virá de um sonho que você decidiu não desistir. Você decidiu não desistir. Então, qual é um dos grandes temas da Bíblia Sagrada? O recomeço, porque o nosso Deus não se cansa de recomeçar. É por isso que o fracasso nunca é final. Em Deus você pode tentar novamente, você pode recomeçar. É por isso que o remorso olha para trás. A preocupação olha ao redor, mas a visão olha para cima. E nós levantamos nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? E de onde vem o nosso socorro? Ele vem do Senhor, que fez os céus e também fez a terra. Uma coisa é fato. Início do ano, um novo ano começando, a gente sabe que mudanças em geral causam medo.
geram preocupação, mas em contrapartida, a permanência no passado gera morte. A permanência no passado gera paralisia. É por isso que o futuro não é um tempo. O futuro é um lugar e Deus te chama hoje para você correr para o seu futuro. Existe um futuro profético para você, tão poderoso para você. É por isso que o sucesso não é um acidente. O sucesso é provocado. É por isso que demora muito tempo para que as coisas aconteçam de forma de repente. É por isso que para o de repente acontecer demora muito tempo. Muita gente, quando vê alguém vivendo crescimento, sucesso, algo extraordinário, exponencial, evidente às pessoas, alguém diz, olha só fulano, de repente aconteceu. Para o de repente acontecer, houve um grande processo. Houve lágrimas, dores, pressões e percas. É por isso que você nunca poderá se apropriar daquilo que você deixa para amanhã. A grande verdade é essa. Hoje existe uma saída. Hoje existe uma esperança para você. O rei Salomão falou isso aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Enquanto existe vida, também existe esperança. Se você pode inalar, se você pode exalar, existe esperança. Se existe fôlego de vida em você, existe esperança. Até para a árvore cortada, o cheiro das águas florescerá. Existe esperança, existe vida. E a vida vai se revelar sobre a sua vida. O autor da vida vai se manifestar sobre você. Tem uma história que diz o seguinte. Certa vez um viajante, ele estava andando nas margens de um rio e ele encontrou um canoeiro. O canoeiro estava lá também na margem deste rio. Ele precisava atravessar essa margem, né? Ele queria ir para o outro lado da margem. Ele queria atravessar este rio. Então ele conversou com um canoeiro, disse assim, olha, eu gostaria de ir para o outro lado, para a outra borda. Eu posso ir, eu levo e eu vou remando. Então ele se ofereceu para ir remando. E aí ele falou assim, olha, deixa eu pegar aqui os remos e eu vou levando aqui. Ele não era experiente, ele não tinha nenhuma experiência com aquilo. Quando ele pegou os remos, ele viu que em um estava esculpido a palavra acreditar e no outro remo a palavra agir. Ele pegou, ele começou ali a remar, deu sequência ali e aquela canoa começou a fazer zigue-zague, ficar zigue-zagueando para um lado, para o outro, dando voltas. Ele percebeu que não era fácil, não era nada fácil remar. Então ele perguntou para o canoeiro, disse assim, como que eu faço para essa canoa ir para frente? Eu tenho que ir para o outro lado. Aí ele disse, o segredo está nos remos. O acreditar e o agir. Tem que ser remado, tem que ser impulsionado ao mesmo tempo, na mesma velocidade, com a mesma força. Acreditar e agir. O ano está só começando. É muito importante você acreditar, mas é muito importante também você agir. Quero muito que você guarde isso no seu coração. Filipenses capítulo 3, versículos 4 ao 11, diz assim, embora eu mesmo tivesse muitas razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo agora vai descrever. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo disse, tudo que eu tive na minha vida, tribo de Benjamim, fariseu, aprendi com Gamaliel, eu tive tudo. Tudo isso é nada comparado a conhecer a Cristo Jesus. Porque em Cristo
realmente eu sou completo. Nele eu descobri o sentido para a minha vida. E foi Paulo quem disse, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, por cuja causa eu padeço também isto. Mas não me envergonhe, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Em outras palavras, não importam as dores de hoje, as lutas de hoje, a provação de hoje, a agonia de hoje, nada se compara com a glória que virá, com aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Se essa palavra edificou seu coração, abençoou você, quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, porque tem muita coisa boa vindo pela frente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.